Bom, para contar a história de Israel é algo realmente interessante, tem que ter tempo, né? Porque a história de Israel é magnífica. Primeiro, porque ela começa com um Deus escolhendo alguém para formar um povo para ele. É interessante. E ele escolhe alguém de uma terra no meio de idolatria. Não se sabe se o próprio Abraão era idólatra, mas o seu pai tinha envolvimento com ídolos, Terá. Porém, Deus chama a Abraão e fala para ele sair no meio da parentela dele, da terra que ele morava. Imagina uma situação dessa, que ele não conhecia nenhum Deus que pudesse falar com ele, e de repente ele ouve uma voz chamando pelo nome e manda ele sair, né, da terra. É claro que nos pormenores, eu acredito que deva ter tido ali uma pequena curiosidade e confusão, né, de Abraão, para saber que voz era aquela que o estava chamando, porque não era natural, né, ouvir a voz do Senhor. Então, é interessante que a partir dali, Deus vai formar um povo. E ele pede que Abraão saia do meio da sua parentela, saia da sua cidade, da sua terra ali, né? Então Abraão começa uma grande peregrinação e ele é, vai sem saber cada passo que ele está dando em direção à terra onde hoje é Israel. Ele saiu lá da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, onde era a Babilônia, onde foi a Síria, todos esses impérios grandes, ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde está hoje o Iraque, né? Então ele veio caminhando, passou pelos países lá de cima, onde está a Síria, onde está ali, quem sabe, Turquia, e veio descendo, chegou, passou pela terra de Canaã, que hoje é Israel, e depois ele foi para o Egito, desceu até o Egito. Dali ele voltou e se estabeleceu em Canaã. Ali, sem ele saber, ele estava delimitando o espaço geográfico que Deus havia de anos, séculos mais tarde, está prometendo a Moisés, né, que daria a um povo. E aí começa a história, porque Deus vai dizer para o próprio Abraão que ele teria uma descendência muito grande. Né? Mandou ele olhar para as estrelas do céu e mandou ele olhar para a areia do mar. E a sua descendência seria tais como, né, essa areia do mar e as estrelas do céu, se ele pudesse contar. Mas ele disse também que essa descendência seria escrava e que mais tarde ele, Deus, cuidaria daqueles que o escravizaria. Mas ele não disse de qual povo eles seriam escravos. Não disse, olha, eles seriam escravos no Egito. Deus não disse isso. Né? Senão até o próprio Abraão já teria passado a informação para não irem para o Egito, né? E o próprio Abraão foi ao Egito, né? Então, começa a história dessa forma e se passam muitos anos. Abraão tem, após 25 anos, tem o seu filho Isaac. Isaac tem o seu filho Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Encurtando a história, ele tem 12 filhos. E aí esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos. E dentre os 12 filhos de Jacó, um se chama José, o qual é vendido por conta de ciúme, de inveja dos seus irmãos. Ele é vendido para o Egito como escravo. E chega lá, após passar muita situação difícil, ele acaba indo até preso. E na prisão ele revela os sonhos de uns prisioneiros, que eram homens de importância na frente do faraó. Um era copeiro do faraó e o outro era padeiro do faraó. Então ele faz isso e diz que um deles morreria e o outro seria restabelecido o seu trabalho novamente, né? E aí acontece conforme
a revelação do sonho que eles tiveram, e José revela para eles o que era o significado do sonho deles. Então, pouco tempo depois, o padeiro morre, o faraó manda matá-lo, e o copeiro é restabelecido para estar junto ao faraó. E José pede: olha, intercede por mim quando você chegar lá diante do faraó. Porém, é esquecido por 2 anos na prisão. E aí Deus dá um sonho ao próprio faraó. Depois de 2 anos de José preso, Deus dá um sonho ao próprio faraó. Ele sonhou com vacas magras e vacas gordas. Ele sonhou também com espigas feias e espigas bonitas. Então era um sonho profético, um sonho que a fome viria. Ele via 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E essas 7 vacas magras engoliam as gordas e não engordavam. E ele ficou doido com esse sonho, o faraó, né? E aí o copeiro se lembrou, porque ninguém conseguia interpretar o sonho, entendeu? Do faraó. Então o copeiro se lembrou de José, que havia revelado o seu sonho. E falou para o faraó: olha, há um tempo atrás eu estou até em dívida com ele, quando o senhor me colocou na prisão por aquela situação, que não vamos tocar no assunto. Eu conheci na prisão um hebreu que me revelou o sonho e aconteceu tudo, e aqui estou te servindo desde então. E aí o faraó manda chamá-lo. O faraó manda chamar José. José é aprontado para estar diante de faraó. Chega e faraó lhe conta o sonho. E Deus revela todo o significado do sonho, que seriam 7 anos de muita fartura, que eram as vacas gordas. Porém, após isso, viriam 7 anos de muita fome. E aí ele teria que estocar comida, os grãos, né? Enquanto estivessem nas vacas gordas, né? Enquanto estivesse com muitas plantações realmente dando além do normal, teria que fazer uma administração muito boa para quando viessem os 7 anos de fome, eles pudessem ali se organizar para manter o Egito ainda vivo e uma grande potência. E aí, após essa grande revelação e sabedoria, o faraó diz: quem mais eu poderia confiar o reino e essa responsabilidade, senão a este que revelou com grande sabedoria o sonho que eu tive. E aí sim, o José é elevado à posição de governador do Egito. Se cumpre aí uns sonhos que José tinha há cerca de 13 anos atrás, quando ainda estava com seus irmãos, quando disse que ele via suas espigas, que ele havia tirado seus molhos de trigo, né? E os dos seus irmãos se dobravam perante ele. Então, ele quis passar esse sonho para os irmãos e eles ficaram com inveja e com raiva dele, que entenderam que ele estava dizendo que realmente eles se dobrariam perante ele, e ele era o mais novo, né, um dos mais novos, o segundo mais novo. Então, eles ficaram com raiva e o venderam. Então, agora ele já está governador. E após 2 anos de fome, chega lá na terra para comprar os trigos, né? Comprar comida no Egito, os irmãos de José. E ali José os reconhece. E eles não o reconheceram, porque imaginaram que José já estivesse talvez até morto após 13 anos, né? Inclusive, essa foi a história que eles contaram para o pai, Jacó. Contaram que um animal terrível havia devorado a José. E aí Jacó chorou muito, mas era mentira. Eles haviam vendido José para mercadores de escravos, né? Ismaelitas. E eles venderam para o Egito. Então, voltando à história, eles estavam agora perante José e não o reconheceram.
mas José os reconheceu. Porém, José falava com eles através do intérprete, mas entendia tudo. Eles falavam na língua própria de José, né? E eles não sabiam que José estava entendendo. José faz ali uma jogada para que eles possam ser testados, para saber se eles ainda eram aqueles mesmos que fizeram tudo o que fizeram com ele. E aí ele quer ver o seu próprio irmão, menorzinho, que era irmão de pai e mãe, que se chamava Benjamim, e ele diz que eles eram espiões ali no Egito. E eles disseram, não, nós somos irmãos todos de um pai só, tal, tal, isso. Aí começa a contar a história. E ele prende um dos irmãos até que eles tragam o outro mais novo. Ele usou isso como subterfúgio para matar a saudade de Benjamim. E ele pergunta sobre o pai, né, querendo saber se o pai dele, Jacó, estava ainda vivo. E ele pergunta como se ele fosse só um curioso ali. E eles informam tudo. E após, encurtando a história, após isso tudo, então eles voltam para a terra do pai dele e diz que um dos irmãos ficou lá preso no Egito e teria que levar Benjamim. E o pai, que já tinha perdido José, agora fica doido, né, desesperado, e não quer deixar Benjamim ir. E aí eles insistiram com ele, informando toda a situação, explicando tudo para ele, e ele acaba concordando, né, com essa situação e envia Benjamim. E aí ele se revela, José se revela a Benjamim e a todos os irmãos, e manda buscar também seu pai Jacó, que já passaria ali já cerca de 2 anos e pouco, e ainda haveriam 5 anos de fome. E ele diz, fique aqui comigo. E eles ficaram numa terra em que o faraó deu para eles, chamada Gozém, e a Bíblia diz que Jacó entrou no Egito com 70 almas. 70 pessoas vieram com Jacó nessa caravana para morar no Egito, para sobreviver à fome. E ali, após muitos anos, José morre. E a Bíblia diz que vai subir ao trono do Egito um faraó que não reconheceu o que José fez pelo Egito. E o povo de José, que já estava ali há cerca de 30 anos, o povo hebreu, já havia se multiplicado bastante. Então, eles começaram a colocar capatazes, pessoas sobre o povo, para ordenar, para que eles não se revoltassem e quisessem tomar o poder do Egito. E aos poucos foram então dominando o povo e por fim os escravizaram, né, após a morte de José. Então aí a Bíblia vai dizer que eles ficaram no Egito por 430 anos. Porém, a palavra que Deus havia dado a Abraão é que eles ficariam 400 anos escravos. É por causa disso, porque 30 anos José ainda estava vivo ali com eles e eles não eram escravos. Porém, após a morte de José e o outro faraó que subiu, aí realmente se formou o início desses 400 anos de prisão e escravidão do povo. E aí eu fico imaginando, né, quanto sofrimento, e havia uma promessa de um libertador, mas muitos ali viveram 80, 90 anos, 100 anos e morreram. Outra geração viveu mais 70, mais 95 e morreram e não viram. Então passaram-se ali 400 anos. Imagina quantas pessoas viveram com essa esperança que haveria de vir o libertador e não veio. Porém, com 320 anos de escravidão, nasce agora o libertador. Nasce Moisés. E nesse tempo, o faraó, eu não sei qual é a informação que ele tem,
que parece saber que o libertador já havia nascido. E aí o faraó manda matar a todas as crianças abaixo de 2 anos, meninos abaixo de 2 anos. Manda jogar no Nilo, jogar de pedra abaixo. Foi um massacre, né? Para que não houvesse ali a libertação do povo hebreu. Mas antes de tudo, o faraó havia começado o seu plano maléfico com as parteiras, pedindo que elas, quando fossem ajudar as mulheres hebreias a ter filhos, se vissem que eram meninos, que elas os sufocassem, que elas os matassem de alguma forma. Mas Deus foi benevolente com as parteiras, e as parteiras também aceitaram, né, o toque do Senhor, e elas não mataram os meninos hebreus. E o faraó ficou sabendo que os meninos estavam nascendo e ficando vivos. E foi conversar com elas. Mas eu não dei a vocês ordens, eram 2 parteiras, né, para que matassem os meninos hebreus? E aí elas inventam uma história dizendo que quando elas chegavam, as mulheres hebreias já haviam dado à luz, que elas eram diferentes das egípcias. Elas já davam à luz rápido, mas era mentira, né? Porém, assim, com essa atitude, não contando com a mentira, mas com essa atitude de misericórdia delas, a Bíblia vai dizer que Deus concedeu-lhes casas, porque as parteiras temeram a Deus, então Deus lhes concedeu casas. Porém, a Bíblia vai falar de uma mulher chamada Joquebede e Anrão, seu marido. Ela estava grávida e deu à luz a um menino chamado Moisés, e a Bíblia diz que ele era formoso, e ela o escondeu por 3 meses, naquela loucura, daquela de perseguição para matar, e ela engravidou nesse meio tempo, acabou ganhando, e era um menino, para desespero dela. E aí ela conseguiu esconder, e eles tinham sempre aquela batida, né, nas casas, porém não conseguiram achar Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés, né? Porque assim Deus pôde fazer com que Moisés fosse salvo, né? Vivesse e crescesse para libertar o povo. Então, com 320 anos de escravidão, nasce Moisés. E aí ele é colocado no cesto, como os irmãos conhecem, e a própria filha do faraó é que pega ele para criá-lo. Veja como Deus faz as coisas, né? A própria filha de faraó, ou seja, ele ficou sendo avô daquele que seria seu inimigo, daquele que libertaria o povo que ele escravizou. Então Moisés passa 40 anos aprendendo sobre tudo no Egito, sobre as feitiçarias, sobre o culto aos deuses egípcios. Moisés era um egípcio, praticamente, né? Porém, após perto dessa idade, ou nessa idade aí de 40 anos, há uma mudança na vida de Moisés. Ele começa a querer procurar o seu povo. Deus começa a tocar nele para que ele procure o povo dele, que era o povo hebreu. E aí, um certo dia, ele vê um egípcio batendo muito num hebreu. E ele vai e se avança em cima desse egípcio e o mata. E esconde o seu corpo na areia. E aí, alguns dias depois, ele presencia uma briga de 2 hebreus. E ele começa a querer apartar a briga desses 2 hebreus. E um deles diz assim: vai querer fazer comigo como você fez com aquele egípcio? Aí ele diz: epa, a história já espalhou, né? Já tem gente que já está sabendo demais aí. E não vai ficar bom para mim. Eu vou embora. E aí o próprio faraó ficou sabendo que Moisés havia matado um egípcio e praticamente perseguiu para matar, e ele fugiu para a terra de Midian. E ali ele passa mais 40 anos na terra de Midian. E aí casa, tem filhos, né, com a Zípora. E certo dia ele está pastoreando as ovelhas ali do seu sogro, Jetro, e as ovelhas
uma delas foge e vai para o alto da montanha. E ele vai atrás dessa ovelha. Chega lá, ele vê uma cena estranha, que era um arbusto, né? Uma sarça, que é uma planta típica, uma árvore típica do deserto, que ela é muito seca. Ela é com galhos finos e frágeis, né? Que se quebra fácil. Porém, ela estava pegando fogo e ela não se consumia. Ora, uma árvore seca que se quebra fácil pegando fogo já era para ter se desmoronado há muito tempo, mas ela tinha um fogo ali e não se consumia, e ele ficou atento àquela informação ali, sem tirar os olhos daquilo. E de repente, de dentro daquela imagem totalmente fora do comum, sai uma voz e o chama pelo nome: Moisés. E ele atende e diz: Eis-me aqui, Senhor. E aí essa voz, que era o próprio Deus, se apresenta para ele, dizendo que era o Deus de seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. Dá uma ordem a Moisés que ele tire as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era santo, porque o próprio Deus estava ali. Então Moisés obedece e tenta se virar para olhar, e Deus fala: não te vires para cá. E aí Moisés continua prostrado, né, na sua, estarrecido ali naquela cena inusitada, né? Uma cena que dá até pavor, imagino eu. E ali Deus o comissiona para a grande missão que ele teria de libertar o povo. E Moisés tenta fugir de qualquer forma. E é interessante nessa história é que Moisés não estava orando, Moisés não estava jejuando, não estava em campanha de culto de campanha. Moisés não estava fazendo nada. Não estou aqui fazendo uma apologia a não buscar o Senhor. Não é isso. Temos que buscar o Senhor o máximo e todos os dias, orar, jejuar, ler a sua palavra. Só estou chamando atenção para essa situação. Moisés simplesmente foi atrás da sua ovelha. E na verdade Deus provocou essa ovelha para que ela se encaminhasse para que Moisés tivesse um encontro com ele ali. Tal como foi com Saul, com a jumenta, né, do pai de Saul, que Deus também fez com que ela sumisse para que Saul fosse atrás e se encontrasse com o profeta Samuel. E ali ele fosse, né, ungido rei de Israel. Então Moisés, ele não estava orando, não estava em campanha, não estava lendo a palavra, não estava nada disso. Nem buscava o Senhor. Tinha sua vida correndo ali normal e já estava com 80 anos de idade, Moisés. E aí Deus diz para ele: você vai até o Egito para libertar o meu povo, porque eu tenho uma promessa, né, a cumprir com esse povo. Ele não falou isso para Moisés, mas é a gente aqui parafraseando, né? Eu tenho, estou me lembrando da promessa que eu fiz a Abraão, que eu salvaria este povo. Então, ali já está o libertador do povo sendo comissionado para essa grande missão. E aí Moisés tenta correr disso, envia outro: eu não sei falar direito, eu sou pegado de língua, eu não sei se ele era gago ou se ele tinha dificuldade para falar, se era tímido, eu não sei qual era a dificuldade de Moisés, mas ele colocou um monte de desculpas, né, um monte de razões dele, e a Bíblia diz que o Senhor se irou com ele e disse: você vai e eu te colocarei então seu irmão Arão para ser o seu ajudante. Inclusive Arão já está vindo ao seu encontro e você vai encontrar com ele no deserto. E Deus diz para ele que ele seria como Deus na terra e Arão seria o seu profeta. Olha a autoridade que Deus havia dado, né, a Moisés. Eu imagino que é por isso que quando chegou na frente do Mar Vermelho, Moisés vai até o Senhor e se ajoelha e pergunta a ele: Senhor, o que eu faço?
E aí ele faz a pergunta enigmática, né, para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus faz cada frase, cada pergunta, né? Como por que clamas a mim? Eu estou com o mar vermelho todo na frente, as montanhas atrás de mim e dos lados, Faraó atrás de mim com seu exército. Como? Por que clamas a mim? Mas Deus estava ali com a sua mentalidade de que ele já havia empossado Moisés com o seu poder. E Moisés já havia feito grandes maravilhas no Egito, até chegar aquele momento ali. Era só ele utilizar de novo do poder, da autoridade que Deus o havia incumbido, né? Já havia dado a ele essa grande autoridade para fazer aquilo tudo. Porém, Moisés sempre dependeu do Senhor, que é realmente o que nós devemos imitá-lo, né? Então ali Moisés parte e encontra com Arão no deserto, só Deus para guiar os dois, né, a se encontrar no deserto, e dali eles vão para o Egito. E se encontram no Egito, e ali eles começam a falar com os anciãos do povo. E Moisés começa a fazer os sinais e maravilhas que Deus havia dito para ele lá na montanha. Que era a mão colocada no peito, e depois ficou com lepra, e depois colocou de volta, e acabou a lepra. Jogou o seu cajado, que virou serpente, e tantos outros sinais que Moisés fez para o povo hebreu, para que eles soubessem que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó os havia mandado ali para livrar o povo da escravidão. E antes disso, Moisés havia perguntado ao Senhor: quem eu vou dizer para eles que é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu tenho que dizer para eles alguma coisa. E Deus diz para eles assim, ó: eu serei o que serei. É esse que vos enviou. Porque a palavra ali não é eu sou o que sou. É eu serei o que serei, está no futuro. Ali Deus está garantindo que seria desde ali que estava com ele até toda a jornada. Porque já desde antes, Deus já disse para Moisés: eu serei contigo, serei para libertar esse povo da mão de Faraó. Então ali Deus responde a Moisés da mesma forma que ele começou a se apresentar. E aí Moisés chega até o Egito e vai dizer não o nome diretamente de Deus, mas aquilo que ele é, a garantia que ele deu que estaria com o povo. E Deus, a princípio, não quis que Moisés chegasse lá dizendo o seu próprio nome, né? Ou Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, né? Ou Yahu. Não sei diretamente a pronúncia no hebraico, que era o nome próprio do Senhor, que é o tetragrama sagrado, né? Yod, Rei, Vav, Rei, que é YHWH na nossa língua em português. Então, Moisés se apresenta aos anciãos e depois vai se apresentar a Faraó. E aí é que começa a grande complicação, porque o Faraó não aceita aquela informação que Deus é esse que você está dizendo que aparece do nada e quer livrar os meus escravos. E Deus já havia dito que Faraó se endureceria, né, o coração, ou até em outros versículos diz que o próprio Deus endureceria o coração de Faraó. E assim aconteceu. Fica aquela luta e o Faraó começa a piorar o estado de trabalho dos hebreus. Eles que antes tinham as palhas levadas até eles para fazer os tijolos, e tinham uma quantidade mínima para serem feitas, agora eles têm a incumbência de ir buscar a palha em local longe, trazer e fazer a mesma quantidade de tijolos. O Faraó sabia que eles não iam poder cumprir a meta, e aí os castigava
ainda mais, com chicotes, com varas, né? E o povo sofria muito. E isso é praticamente um apontamento para o que o anticristo vai fazer com o povo de Deus. Quando se aproximar o nosso libertador, que é o Jesus Cristo, o dia da nossa libertação, quando ela estiver chegando, que é o dia da volta do sol do nosso Senhor Jesus Cristo, o anticristo, que é a figura do faraó antigo, vai impor sobre o povo de Deus um castigo gigantesco, uma perseguição fora do normal, porque a grande e verdadeira libertação estará chegando para a humanidade. Esta é um apontamento como uma sombra, né? O que os hebreus passaram é uma sombra do que o povo de Deus, a igreja do Senhor, passará na grande tribulação. Então, ali, após muita batalha ali com o faraó, Deus começa a colocar aquela nação debaixo de pragas. Deus começa a dizer através de Moisés e Arão que viriam muitas pragas se ele não libertasse o povo. E aí veio a primeira praga, veio a segunda, e ele dizia que ia libertar e não libertava, veio a terceira, e pedia misericórdia para parar com a praga. Moisés orava a Deus, a praga parava e ele endurecia o coração de novo, e foi assim até a nona praga. E quando chega na nona praga, Moisés vai até ele e diz: a última praga está por vir. É a praga da matança dos primogênitos. Se não libertar o seu filho, filho de Deus, que é o povo hebreu, o seu filho, o herdeiro do trono, o filho do faraó, morrerá, e tantos outros em todo o Egito, todos os primogênitos, dos animais aos homens, né? Até mulheres, todos os primogênitos, morreriam no Egito. Imagina, toda a casa havia um morto, porque quem não tinha filho, ele era filho, primogênito de algum, né? De alguma família. Então, toda a casa havia morte. E aí, após esse caos, Faraó vai e expulsa praticamente o povo hebreu do Egito, dando-lhe ouro, dando-lhe peças para que saiam rápido. E isso foi praticamente um despojo, né? Ali o espólio de guerra, sem ter guerra, do povo de Deus, que eles saíram ainda com todo esse ouro e todo o seu gado, todo o seu rebanho, até os ossos de José, que já havia morrido há mais de 400 anos, eles levaram para estar enterrando nas terras de Canaã. E aí eles partem para o deserto. E Deus diz: eu não vou botar esse povo para passar pelas terras dos filisteus, porque está dando guerra ali. E quem sabe eles podem ficar com medo da guerra e querer voltar, o seu coração querer voltar para o Egito. Então Deus os conduziu através do deserto por uma parte mais longa, mais distante, para que eles não voltassem. E ali Deus estabeleceu uma coluna que de dia ela era para fazer sombra para o povo, uma coluna de nuvem, e de noite ela era uma coluna de fogo para aquecer, porque o deserto ele é muito quente de dia e muito frio de noite. Então Deus, pensando no benefício do povo e para que o povo caminhasse de dia e de noite para chegar rápido em Canaã, este era o plano do Senhor, que o Senhor colocasse esse povo todo em Canaã o mais rápido possível. Cerca de 1 mês, 2, 3 meses no máximo, eles chegariam em Canaã. Porém, começou a acontecer situações no meio da jornada. Eles começaram a desobedecer. Foi uma mistura de pessoas também
que não eram hebreus aproveitaram a grande confusão, grande caos no Egito e fugiram juntos, talvez povos ixos, talvez etíopes e tantos outros que também eram escravos juntos, foram juntos, ali fugindo, né? Junto com os hebreus. E eles começaram a criar situações que foram desagradáveis a Deus, começaram a influenciar o povo hebreu contra Moisés e contra Deus. E aí Deus começou a puni-los por esta tão grande ingratidão do povo hebreu. Porque Deus esperava que eles valorizassem o tão grande livramento que ele havia dado a esse povo. E não que eles ficassem ali agora fazendo questão de coisas mínimas. Porque Deus já queria que eles entrassem logo na terra que emanava leite e mel, terra boa. E aí foram acontecendo situações até que um dia Moisés envia 12 espias, um de cada tribo. Quando eles chegaram à porta de Canaã, entraram em Canaã para estar espionando, né, a terra de Canaã. E eles passaram lá 40 dias, lá em Canaã. E quando voltaram, trouxeram frutas enormes, cachos de uvas que tinham mais de uma pessoa para carregar o cacho de uva, de tão grande que era naquelas madeiras, né, penduradas. E outras frutas também gigantes trouxeram notícias sobre a terra. Disseram que a terra era muito boa, tal como realmente Deus havia prometido. Tinha muita fruta, muito tudo. Aí depois da vírgula vem o porém, vem um mas. Aí dizem que depois do mais que vem a verdade, né? Alguns dizem isso. Porém, ali tem gigantes. E Deus vai nos entregar na mão desses gigantes para morrer, a nós e a nossos filhos. Então eles disseram que eles pareciam como se fossem uns insetos na frente dos gigantes. Eles eram tão pequenos e os gigantes tão grandes que eram como insetos na frente dos gigantes. Os gigantes os esmagariam. 10 espias passaram essas informações que foram inflamando o coração do povo com essa informação. Porém, Josué e Calebe, que era Josué da tribo de Efraim e Calebe da tribo de Judá, eles foram diferentes. A Bíblia diz que houve um espírito diferente dentro deles. Um espírito mais excelente em Josué e Calebe. E eles foram os únicos que disseram: não, meus irmãos, Deus vai nos entregar esses gigantes dessa terra nas nossas mãos. Ele nos livrou com mão forte lá do Egito e não nos livrará desses gigantes. Não façam tal coisa. Não entristeçam o Senhor. E começaram os outros 10, que é a maioria, acabou influenciando o povo. Por isso que eu sempre digo que, na maioria das vezes, a maioria está errada. A maior parte das vezes, quando tem muita gente com um pensamento, desconfie. Às vezes aquele pensamento não está certo, porque muita gente está naquela direção. Né? Hoje, a maioria não quer Deus, a maioria do mundo. Né? São 7 bilhões de habitantes no planeta, dos quais praticamente 90% não quer Deus. Não sei a percentual certo, mas a maior parte não quer Deus. Então, normalmente a maioria está errada em suas decisões. E dessa vez não foi diferente. E eles inflamaram todo o povo, e o povo começou a praticamente blasfemar contra o Senhor. E o Senhor se irou contra o povo, e ali ele decidiu, tal como eles ficaram 40 dias olhando a terra lá em Canaã, eles passariam para cada dia 1 ano. Então, 40 anos
eles passariam rodando no deserto até que toda aquela geração de espias e tantos outros que embarcaram nas suas falácias, na sua ideia, até que toda essa geração morresse no deserto. Tal como eles falaram, Deus nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto, matar a nossos filhos, nossas mulheres. E Deus disse, eu não trouxe vocês para isso. Eu fiz grandes e maravilhosos eventos, maravilhosos milagres para trazer vocês e colocar na terra que emana leite e mel. Mas vocês duvidaram da minha palavra. Agora, realmente, vocês cairão neste deserto. Mas vossos filhos, que vocês disseram que seriam por presas aos gigantes, estes herdarão a terra, os de 20 anos para baixo. Então, 40 anos eles passaram rodando no deserto, até que só entrou aqueles que nasceram durante o caminhar no deserto. Porque depois de 40 anos, só entraram aqueles que eram de 20 anos para baixo. Ou seja, aqueles que já estavam 20 anos rodando no deserto, começaram a ter seus filhos. Aí esses é que entraram, juntamente com Josué e Caleb. Né? E claro, aqueles que Deus viu que não murmurou contra ele naquele dia, Deus é justo para fazer a separação, né? Para entrar na terra que ele prometeu a dar ao seu povo. Então, após 40 anos, após grandes dificuldades, guerras e mais batalhas no meio do deserto, e vamos entrar em detalhes mais para frente, eles entram em Canaã e possuem a terra. E Moisés, por causa da dureza do povo, da desobediência do povo, Moisés fala imprudentemente e age imprudentemente, como diz Salmo 136, e Deus o proíbe de entrar em Canaã. Porém, há uma curiosidade aí, que Moisés representava a lei. E a raiz do nome de Josué, que é Yehoshua, é a mesma raiz do nome de Jesus, que é Yeshua. Então, significa salvação de Yahweh, ou Yahweh salva. Então, ali é a salvação do próprio Deus, né? E como uma representação de que Moisés era a lei e Josué ao nosso Salvador Jesus Cristo, ali faz-se essa representação valer na prática, em que Moisés não entra e não coloca o povo em Canaã, representando que a lei não pode te colocar no repouso, e sim somente Jesus pode te colocar no descanso eterno, representado ali por Josué, que vai e coloca a este povo na terra que Deus havia prometido a eles. Isso após 40 anos. E ainda luta por cerca de 5 anos para estabelecer ali na terra de Canaã. Muitos reis, muitos povos têm que ser ali destruídos, muitos povos têm que ser expulsos da terra para que eles possam ali habitar seguros e tranquilos. E assim Josué divide por todas as 12 tribos toda a terra de Canaã. Em um outro momento falaremos um pouco mais sobre esse grande guerreiro, Josué, E na sua vida, em toda a sua batalha, ele desbaratou 32 reis. Imagina isso, Só Deus sendo com um homem desse, Para desbaratar, conquistar e derrotar 32 reis. Às vezes eram reis que se uniam um ao outro, 2, 3 reinos juntos contra Josué, e ele vencia batalha após batalha. Só teve uma batalha a qual Deus disse para não pegasse nada daquela terra, e Acã, escondido, pega uma capa babilônica
E aí, quando Josué avança numa próxima incursão de guerra para invadir uma outra cidade menor, pequena, e ali Israel é derrotado. E Josué então volta e pergunta ao Senhor: o que houve, Senhor? Essa cidade é muito menor do que grandes reinados que o Senhor me ajudou a vencer. E aí Deus diz: há pecado no meio do arraial. E aí, após uma grande pesquisa, né, numa grande investigação, melhor dizendo, há a revelação de que é Acã que guardou uma capa dentro da sua cabana, embaixo, né, das suas coisas ali escondidas. Ele escondeu uma capa babilônica e acho que moedas de ouro, alguma coisa assim. Então, Acã e toda a sua família é apedrejada e é tocado fogo em tudo o que é dele. E aí sim, após isso, eles vão para mais uma incursão de guerra e aí sim vencem a guerra e avançam para a conquista da Terra Prometida. E assim Josué se torna o grande líder de Israel, né? Ainda ali como um juiz, governando todo o povo, dentro de Canaã, e dividiu conforme o Senhor ordenou a Moisés toda a divisão das tribos, dividiu Canaã para cada tribo conforme Moisés já havia ordenado anteriormente, seguindo as ordens do Senhor. Essa é uma pequena parte da história desse grande povo, né, escolhido por Deus. Então, fazendo aí uma passagem bem por cima, né? Não entramos em detalhes gigantescos que aconteceram durante a caminhada de 40 anos no deserto, né? Porém, só para ter uma ideia de como Deus guiou até o final e cumpriu a sua promessa. Israel recebeu, o povo hebreu recebeu a promessa de entrar na terra prometida. Aqueles que ouviram a promessa, porém desobedeceram ao Senhor, esses não alcançaram. Porém, Deus não prometeu individualmente, Deus prometeu que o povo hebreu entraria. E essa promessa ele cumpriu.